Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, irmãos da área EVEC, a paz do Senhor, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, poderia estar aí orando para Jesus salvar, orando para Jesus curar, também palestrando sobre escola bíblica dominical, sobre missões, sobre família, sobre escatologia, sobre missões nos lares, sobre discipulado, enfim, nos convide, nós estaremos aí com todo prazer. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para que haja divulgação melhor aí do YouTube dos nossos vídeos, para que outros também aprendam juntamente conosco. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui nos vídeos, também as figuras ilustrativas e os estudos escritos, além do que já está na revista, então eu passo para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. Basta entrar em contato conosco por esse telefone, que é também meu WhatsApp. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições da Palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical, para adultos, com o tema Fundamentos da Liderança Cristã. Modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. O comentarista da Central Gospel desse trimestre é o pastor Walter Brunelli. Nós já estudamos na lição 1, José, um líder proativo, na lição 2, Moisés, um líder fiel à sua casa, na lição 3, Bezalel, um líder artístico, na lição 4, Josué, um líder para as novas gerações, lição 5, Débora, uma líder estrategista. Na lição 6, Gideão, um líder com potencial escondido. E hoje vamos estudar na lição 7, Davi, um líder guerreiro. Então vamos ver aí talvez o segundo personagem mais comentado, mais benquisto na Palavra de Deus no Antigo Testamento. Depois de Abraão, então Davi, cremos que seja o mais comentado, chamado homem segundo o coração de Deus. Se Abraão era chamado amigo de Deus, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. O texto bíblico básico está em 1º livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6, depois do versículo 8, depois do versículo 18. Vamos ler. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi. Então aí mais um episódio da vida de Davi, um homem que tinha uma aliança com Deus e um homem segundo o coração de Deus, um homem que vivia sempre perguntando a Deus como agir. Então tudo que ele ia fazer, primeiro ele consultava a Deus. Às vezes que não consultou, acabou fazendo alguma coisa errada. Mas era um homem de um profundo arrependimento quando errava. E veja que Davi nunca abandonou o Senhor. Ele nunca
época caiu na idolatria. Seu filho Salomão recebeu muito mais sabedoria que Davi, recebeu tudo materialmente acima do que Davi ganhou, recebeu um reino de paz, mas mesmo assim se desviou e foi após outros deuses por causa da sua multidão de mulheres. Seu filho Roboão conseguiu ser pior ainda que seu pai Salomão, conseguiu fazer com que o reino fosse dividido, Passou então a parte sul ser o reino de Judá e a parte norte o reino de Israel. E os reis daí para frente, estavam sempre caindo em pecado, o povo clamava a Deus e Deus vinha em socorro, mas o povo continuava pecando, Vamos ver aí um principal exemplo dos reis, o rei Josias, que foi o rei assim mais íntegro, entre todos os reis de Israel. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a escolha e a unção de Davi. No tópico 1, subtópico 1, Deus escolhe Davi. No tópico 1, subtópico 2, Davi é ungido rei sobre Israel. No tópico 2, o preparo de Davi. No tópico 2, subtópico 1, Davi reúne múltiplas habilidades. Tópico 2, subtópico 2, Davi luta com o gigante e vence. No tópico 2, subtópico 3, Davi aprende a lidar com injustiças e perseguições. No tópico 2, subtópico 4, Davi forma um exército. No tópico 3, Davi, um líder que se impõe contra os seus inimigos. Tópico 3, subtópico 1, o grande líder assume o bônus da vitória e o ônus da derrota. No tópico 3, subtópico 2, o grande líder é fortalecido em Deus. No tópico 4, Davi, o líder que sai ao encalço de seus inimigos. Tópico 4, subtópico 1, o grande líder reconhece os ajudadores enviados por Deus. No tópico 4, subtópico 2, o grande líder folga com a justiça. Então vemos aí um grande exemplo de liderança através de Davi, um homem que soube unir a ele tanto homens devedores, homens de vida difícil, como também conseguiu reunir em torno dele ali as tribos do sul, e depois acabou unificando toda a nação em torno do seu reinado. Foi o homem que sentiu que era muito importante trazer a arca de Deus, o tabernáculo, para Jerusalém, onde ele morava. Veja que ele queria o quê? A presença de Deus onde ele estivesse. Aquela arca representava exatamente a presença de Deus. Então Davi sempre foi um adorador, sempre buscou a presença de Deus, a orientação de Deus. Veja que durante os 40 anos de reinado de Saul poderia ter construído o templo, poderia ter levado a arca, mas ele nunca se importou com isso. Então vemos em Davi aí um escritor muito bom, um instrumentista muito bom, um compositor de músicas muito bom, um valente guerreiro, um excelente guerreiro, um grande líder com muitas qualidades. E a principal delas era a fé em Deus. O texto áureo está em 1º livro de Crônicas 17:7, que diz: Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo de Israel. Então veja, Davi era um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. Dentre os da sua casa, era um esquecido, quando Samuel foi lá ungir um da família para ser rei sobre Israel. Veja que o pai se lembrou, o Jessé se lembrou de todos os filhos, menos de Davi. Só foi chamado Davi quando Samuel disse que não era nenhum daqueles que estava ali. Veja que Davi estava no campo trabalhando, pastoreando. Seus irmãos não estavam trabalhando. Então era um jovem, nós vemos aí que era ruivo, e adorador de Deus. Ele vivia no campo
sempre adorando a Deus, louvando a Deus, sempre orando, buscando a presença de Deus, sempre confiando em Deus, já tinha fé em Deus para matar um leão, matar um urso, né? Então a grande fé que ele tinha em Deus. Então Deus, quando vai repreender Davi pelo seu pecado, né? Lá o seu adultério, depois assassinato, ele diz para Davi: eu te tirei por detrás das ovelhas, você estava lá pastoreando ovelhas, nunca sonhou em ser o rei, eu te trouxe e coloquei como rei. Então, quando Davi manifesta o desejo de construir uma casa para Deus em Jerusalém, então Deus diz ao profeta Natã para falar com Davi que ele não construiria a casa devido a ele ser um homem acostumado à guerra, a matar muita gente, mas o seu filho Salomão então construiria esta casa. E Deus faz uma aliança com Davi de que nunca vai faltar no trono de Israel um descendente do rei Davi. Tanto é que Jesus Cristo vai vir governar sobre Israel durante 1000 anos, cumprindo exatamente esta aliança. E ali em Jerusalém sempre reinou um rei descendente do rei Davi. Veja que no caso de Davi, o menor, né, se torna o maior em sua casa, como Deus fez várias vezes, mostrando que a graça de Deus escolhe aquele que todo mundo pensa que não é, que não pode, que não sabe, que não é apto. Deus escolhe e capacita. Vemos que Davi é possuído pelo Espírito Santo quando ele mata o leão, quando ele mata o urso. Então ele louvava a Deus, ele tinha um conhecimento íntimo de Deus. Então ele vivia sempre recebendo então uma visitação do Espírito Santo. E depois é ungido para ser rei sobre Israel. Como ele mesmo diz na sua oração: não retires de mim o teu Espírito. Então ele tinha um conhecimento do Espírito Santo que praticamente ninguém mais tinha no Antigo Testamento. Vemos que Deus, para treinar Davi, fez com que ele fosse adotado pelo rei Saul. Deus tinha uma guerra contra os amalequitas. Deus disse que deveriam todos serem exterminados da terra, e Davi vai contribuir para que isso também aconteça. Veja que Davi, então, sempre quando vai atacar, vai guerrear, ele consulta Deus e vai ver. Quando Deus diz vai, ele vai. Quando Deus diz fica, ele fica. Vemos então as principais lutas que Davi passou, isso sendo forjado, né, por Deus para as grandes batalhas, para as grandes vitórias sobre os inimigos de Israel. Era um homem destemido e um homem de guerra, realmente um lutador profissional, um homem muito experiente em guerras, um homem acostumado a grandes vitórias. Vamos ver então a palavra introdutória que diz: nesta lição, como exemplo de liderança de guerra, será abordado o episódio em que Davi enfrentou os amalequitas quando estes invadiram Ziclag, cidade onde o futuro rei de Israel e todo o seu exército habitavam. Então lembramos aí que Ziclag foi uma cidade dada pelos filisteus a Davi e os seus homens quando Davi fugia do rei Saul. Então eles foram morar ali. Os amalequitas, que sempre foram inimigos, né, do povo de Israel, atacaram a cidade quando Davi estava fora. Davi havia saído para ajudar o rei dos filisteus na guerra. Ele não foi aceito, porque os príncipes não o aceitaram ali, com medo dele se voltar contra eles durante a guerra. Então o dispensaram com seus homens e eles voltaram. Quando voltaram, acharam a cidade toda queimada. Aí as 2 mulheres de Davi haviam sido levadas e também as mulheres e crianças, os filhos de todos os outros foram levados como prisioneiros dos amalequitas. Então Davi consulta a Deus se é para alcançá-los e Deus diz que sim. E ele vai e os alcança, então os mata e traz toda a sua família e também todos os familiares dos outros de volta para Ziclag. Então vemos aí nesse episódio que Davi passa o perigo até de morrer apedrejado pelos homens quando eles chegam e veem a cidade incendiada.
né? Eles tinham muito medo de morar ali, porque era uma cidade que pertencia aos inimigos, aos filisteus. Colocaram então a culpa em Davi pela prisão dos seus filhos e das suas mulheres. Mas Davi, consultando a Deus, Deus o orientou e ele foi e trouxe todos de volta. Então é um exemplo muito grande de liderança que consulta a Deus, que faz as coisas sempre de acordo com a vontade de Deus, com a permissão de Deus e com a vitória certa, já que Deus está com ele todo o tempo. Vamos ver agora o tópico 1, a escolha e a unção de Davi. Tópico 1, subtópico 1, Deus escolhe Davi. Deus já havia reprovado Saul quando mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé em Belém para ungir um de seus filhos, rei de Israel. Receoso de que o rei tomasse conhecimento do fato, Samuel perguntou ao Senhor como ele poderia fazer aquilo. O Senhor instruiu-o a levar consigo um bezerro sob o pretexto de oferecer um sacrifício a Deus juntamente com Jessé e sua família. 1 Samuel 16, 2 e 3. Ao ver o profeta em sua casa, Jessé mostrou-se preocupado, mas logo entendeu que a vinda do profeta era de paz. Samuel não disse nada sobre o real motivo da sua visita a Jessé. Ele e Deus conversavam em segredo, enquanto Jessé lhe apresentava cada um dos seus filhos. O profeta, então, perguntou ao Senhor sobre qual dos filhos de Jessé deveria ser derramado o óleo da unção. O Senhor disse a Samuel que nenhum dos 7 que lhe haviam sido apresentados era o seu escolhido, mas ele lhe deu um sinal sobre quem seria este. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 de Samuel 16, 7. Então vemos aí que Deus dá uma ordem a Samuel para ungir outro rei sobre Israel. Samuel insiste querendo que Saul continue, mas Deus diz: até quando você vai ter dó de Saul? Então Deus diz para Samuel: não me fale mais sobre isto. Então ordena ele vai à casa de Jessé em Belém, de Judá, e lá então Deus diz para Samuel que deve ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Para ele ir até lá, ele corria o risco de ser morto por Saul por estar indo escolher um outro rei no lugar dele. Então Deus diz para ele: não, você vai levar um bezerro e você vai dizer que vai lá sacrificar um animal e vai a família de Jessé te ajudar nesse sacrifício. Então você vai até lá. Então ele foi, levou o bezerro. Chegando lá, ele então procura qual é o que Deus quer ungir na casa de Jessé como rei de Israel. E quando ele vê o primeiro filho mais velho, ele já imagina que seja ele, muito alto, bonito. E Deus disse: olha, Samuel, eu não vejo os homens pela sua estatura, pela sua beleza, mas eu vejo o coração do homem. Eu escolho segundo o coração. Então, Jessé passou 7 filhos diante de Samuel e Deus ia dizendo: esse não, esse também não, esse não, esse não. E então, quando Samuel viu que nenhum foi escolhido, ele disse: mas não tem mais nenhum filho? Acabaram os filhos? São só esses 7? Então Jessé vai dizer: ah, tem um no campo que está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel diz: ninguém se assenta à mesa para comer enquanto ele não chegar. Então foram buscar Davi, trouxeram Davi e Deus disse: é esse mesmo. Então Samuel vai e unge Davi como rei de Israel. Veja bem, não quer dizer que ele vai entrar imediatamente para ser rei, mas ele só passa a ser rei quando Saul morrer. No tópico 1, subtópico 2, Davi é ungido rei sobre Israel. Parece que, àquela altura, Samuel estava um pouco confuso. Afinal, os filhos de Jessé já haviam desfilado à sua frente e para cada um ele ouviu o não de Deus. 1 de Samuel 16, 11. Quando o profeta perguntou a Jessé: acabaram os seus jovens?
Sua resposta foi: falta o menor. Em hebraico é Catan, termo que indica não apenas tamanho, mas também posição. Mas por que afinal Jessé não o teria apresentado juntamente com os outros? A casa estava em festa, um banquete estava prestes a ser servido. A impressão que se tem é a de que Jessé não dedicava a Davi a mesma importância que dava aos demais filhos. Quando Davi foi apresentado a Samuel, Deus deu ao profeta sua resposta definitiva: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, 13a. Então parece incrível, né? Se o profeta de Deus estava ali, se todos estavam reunidos, haveria um banquete, uma festa ali, em comemoração da presença do profeta, o homem mais importante de Israel na época. Por que não mandaram chamar Davi? Então parece que por causa da ocupação de Davi em cuidar das ovelhas e também devido à espiritualidade de Davi, que provavelmente atrapalhava o restante da família. Sempre quando um se destaca muito acima dos outros espiritualmente, acontece invejas, né? Acontece ciúmes, acontece muita coisa, como acontecia com José na sua casa. Então vemos que Davi, devido à sua espiritualidade, sua comunhão com Deus, está ocupado trabalhando. Ele também tocava sua harpa, cantava, né? Compunha músicas. Então parece que ele era aquela pessoa que tinha um destaque tão grande que os outros preferiam que ele ficasse afastado, inclusive o seu próprio pai. Como Jessé achava que seu filho, sendo o menor da casa, tanto em estatura, quanto em idade, né? Quanto em relevância também para eles, né? No seu dia a dia ali, e também não era homem de guerra, então Jessé achou: bom, não precisa nem chamar, vai ser escolhido um dos outros mesmo, deixa o menino cuidando das ovelhas. Mas o fato é que passaram-se os 7 filhos e nenhum foi escolhido. Então Samuel, quando pergunta, ele diz: ainda tem um que está no campo cuidando de ovelhas. Então Samuel diz: mande-o buscar. E quando ele chega, Deus então diz: é este mesmo. Vemos aí que quando Samuel unge Davi, ele é cheio do Espírito Santo, e daí para frente sempre será cheio do Espírito Santo. No tópico 2, o preparo de Davi. Tópico 2, subtópico 1, Davi reúne múltiplas habilidades. Desde a infância, Davi dispunha de algumas habilidades, dentre as quais se destacam tocador de harpa, pastor de ovelhas e compositor de cânticos. 1 Samuel 16, 16 a 18. Davi, o instrumentista. O talento musical de Davi introduziu-o ao palácio real para afugentar um espírito mau que vez por outra atormentava o rei Saul. 1 Samuel 16, 14 e 15. O antecessor de Davi havia se distanciado de Deus. Assim, quando o espírito mau o possuía, o jovem tangia o seu instrumento e Saul voltava ao seu equilíbrio emocional. Davi, o pastor. Feito o seu trabalho no palácio, Davi voltava a cuidar das ovelhas em Belém. Ressalte-se que o jovem apacentador era inclinado à bravura. Para defender seu rebanho, por exemplo, este filho de Jessé não hesitou em matar um leão e um urso. 1 Samuel 17, 34 a 36. Davi, o compositor. O talento musical de Davi é bem conhecido na Escritura. Além de saber tocar, o jovem compunha cânticos. Ele é o autor da maior parte dos salmos. O livro dos Salmos, aliás, foi reunido em 5 volumes e era o inário oficial do templo em Jerusalém. Então veja, Davi era extremamente qualificado aos olhos de Deus, mas parece que aos olhos dos homens não. Ou se era, preferiam que ele ficasse longe para não ver a sua comunhão com Deus no seu dia a dia. Não verem o seu talento, né? Aliás, talentos, né? E veja que esse talento dele em tocar harpa, em cantar, em compor música, o levou a ser
requisitado para o palácio do rei Saul, para estar com o rei Saul. E veja aqui uma coisa muito interessante. Quando Samuel unge Davi, o Espírito Santo toma Davi. E esse mesmo Espírito Santo que estava em Saul, saiu de Saul. Então a Bíblia, se você olhar, quando o Espírito Santo sai de Saul, entra em Davi. Veja bem, isso aconteceu simultaneamente. Então é coisa impressionante isso, né? A partir daí, Davi está cheio do Espírito Santo e Saul tem um demônio atormentando o tempo todo. Então Davi é requisitado para tocar na presença do rei Saul, e quando ele toca, aquele demônio que está em Saul se afasta. Por quê? Porque existe um espírito superior a ele. Existe alguém que domina o ambiente, que é o Espírito Santo, através da presença, então, de Davi ali, cheio do Espírito Santo. Davi, como pastor de ovelhas, pastoreava as ovelhas do seu pai, estava sempre trabalhando ali, ocupado, cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas. Ele foi capaz de matar um urso e também foi capaz de matar um leão, capaz de matar um urso, exatamente porque estava em comunhão com Deus, sempre adorando a Deus. E era um excelente pastor de ovelhas. Qual é o pastor de ovelhas que vai enfrentar um leão, vai enfrentar um urso por causa das ovelhas? Então ele tinha uma qualidade excelente que servia para ser um grande líder, porque ele estava disposto a arriscar a sua vida, dar a sua vida por causa das ovelhas. Então, como líder, o líder sempre deve estar à frente dos seus liderados, sendo capaz de arriscar a própria vida para defender os seus liderados, para ajudar os seus liderados. Davi, o compositor, nós vemos aí, Davi escreveu a maioria dos salmos, né? Então estava sempre escrevendo os salmos, dando música a esses salmos, né? Ritmo a esses salmos, e os salmos eram muito usados no templo em Jerusalém. E ele foi capaz até de começar a organizar, né, ali aqueles que iriam tocar os instrumentos para fazer uma grande orquestra para tocar os salmos que ele compunha em adoração a Deus, em louvor a Deus. Aí você vê os instrumentos que eram usados na época, né? Vê aí os levitas que eram usados para cantar e para tocarem na época. Top 2. O top 2, Davi luta com o gigante e vence. Certa ocasião, ao visitar seus irmãos que lutavam no exército de Saul contra os filisteus, Davi, admirado contra a esquiva dos guerreiros de Saul, voluntariou-se para enfrentar seu general, o poderoso gigante Golias. Assim, munido de alguns feixes de pedra do rio, com uma funda, ele venceu o comandante filisteu. Isso lhe rendeu fama em toda a nação, além de honraria de ser admitido na corte. 1 de Samuel 17:55 até 18:2. Talvez seja possível afirmar que esse episódio tenha sido mais marcante na vida do futuro rei de Israel. A vitória sobre o melhor e maior, literalmente, integrante do exército filisteu concedeu a Davi grande notoriedade. Certamente todos falavam dele, até mesmo seus irmãos que o desprezavam tiveram de reconhecer tal proeza. Então sabemos que Jessé manda Davi até os irmãos dele que estavam na guerra com o rei Saul. Lá eles estavam enfrentando os filisteus. Só que não estavam guerreando. Tinha lá um gigante chamado Golias. Todo dia vinha e dizia: dá-me um homem aí que lute comigo aqui. Quem vencer, então o outro exército passa a ser escravo. Todo dia ele fazia isso. Ele desafiava o exército de Saul. Não tinha ninguém que tinha coragem de enfrentar aquele homem, já que ele era um gigante. Então Jessé, inteligentemente, disse para Davi: olha, você vai e leva para o comandante dos seus irmãos, aqui leva pães, bolos, né, mel,
leva essas iguarias aqui, dá para ele queijo, dá para ele as coisas. Por quê? Ele dando presentes ao comandante, o comandante não colocaria seus filhos na linha de frente da batalha, não os deixaria morrer, porque ele tinha ali alguém que o ajudava, lhe dava boa comida para proteger seus filhos. É isso que Jessé estava fazendo. Então Davi vai, quando chega lá, vê aquilo, todos os homens com medo. Então o gigante aparece e faz o desafio e Davi diz: quem é esse incircunciso? Ou seja, ele nem pertence ao povo judeu, ele não tem aliança com Deus. Quem é ele para enfrentar o povo de Deus? Nós temos Deus conosco. Então Davi era um homem de fé, ele enxergava Deus presente, não era um Deus ausente, um Deus lá no céu distante, não, um Deus presente com ele o tempo todo. Mas era só ele que tinha essa fé, enxergava dessa maneira, os outros não. Então Davi vai, e ele vai usar as armas que ele está acostumado a usar. Ele venceu o leão, venceu o urso, foi usando aquela baladeira que a gente fala, ou atiradeira, né? Cada lugar tem um nome. Ali no caso é uma funda, né? Então ele vai usar aquilo ali, pega as pedrinhas lá no rio e vai enfrentar o gigante. O gigante diz para ele: eu sou algum cão para você me enfrentar com as pedras? E Davi diz para ele: eu venho a ti em nome do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então Davi vence a batalha atirando uma pedra. O Espírito Santo guia aquela pedra, né, até ali, então provavelmente a fronte daquele gigante. E o gigante cai ao chão. Davi vai lá, pega a própria espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Isso tudo não sem antes Davi saber o que vão fazer com o homem que vencer esse gigante. Vão dar aí a filha do rei para ele casar com ela, a sua família não precisa mais pagar imposto. Então ele viu as condições, que beleza. Então ele viu, eu vou. Saul, quando sabe disso, chama o menino, dá a sua armadura para o menino, mas Saul era um homem também bem grande. A armadura não cabe em Davi. Davi não precisa de usar armadura para lutar contra o gigante. Ele só está usando o quê? O nome de Deus, a aliança que tem com Deus. Então ele vai pela fé, não pela sua capacidade. O certo é que Davi daí para frente fica muito famoso, já tem passe livre para estar ali entre o exército de Saul. E ele vai sendo treinado aos poucos. De tocador, passa para ser pajem de armas do rei Saul, né? Depois começa a lutar, ser um soldado, e vai conquistando posição dentro do exército e passa a ser, então, o comandante-chefe do exército de Saul. Então todos reconhecem Davi. Agora ele fica famosíssimo e os seus irmãos são obrigados também a reconhecer que ele realmente tem fé em Deus e Deus está com ele. Tópico 2 sobre tópico 3, Davi aprende a lidar com injustas perseguições. Davi não era pretensioso, mas o cântico de exaltação entoado por algumas mulheres em sua homenagem, Saul matou a 1000, Davi matou 10.000, fez brotar emoções negativas no coração do rei, 1 Samuel 18, 5-9. A partir de então, o jovem Davi, reverenciado no palácio, teve a sua vida transformada em um verdadeiro caos. O rei começou dificultando-lhe a vida primeiro. Exigiu que Davi lhe trouxesse 100 prepulsos de filisteus, 1 Samuel 18, 25. Em troca, receberia Mical, também filha do rei, como esposa. Filha essa que tempos depois Saul tirou de Davi para dá-la a outro homem, 1 Samuel 25, 44. Mical foi devolvida a Davi somente após a morte de Saul, 2 Samuel 3:13. As muitas perseguições de Saul fizeram de Davi um fugitivo por vários anos. O menor filho de Jessé teve várias oportunidades de matar Saul, mas o seu temor a Deus e a sua sabedoria em lidar com injustas perseguições impediram-no de fazê-lo. Então, devido à vitória de Davi sobre os inimigos, sempre ele vinha das batalhas à frente do exército como um grande vencedor. Era um exímio lutador e um excelente líder. Então todos admiravam e as mulheres começaram a cantar, né, em homenagem a ele, dizendo que
Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares, ou seja, que Davi valia 10 vezes mais que Saul. Aquilo causou então ciúme, uma inveja, um ódio no coração de Saul. Saul já sabia que havia sido desprezado por Deus, que haveria um substituto para ele. Então ele já começou a odiar Davi, já começou a enxergar Davi como seu substituto, começou a perseguir Davi de toda maneira. Como Davi havia matado o gigante, havia a promessa de quem matasse o gigante casaria com a filha do rei Saul, a Mical. Mas olha que Davi chegou a casar com ela, mas Saul levanta uma perseguição contra Davi, ele tem que fugir, e ele pega a mulher de Davi, a Mical, e dá em casamento a outro homem. Veja só, várias oportunidades Saul tenta matar Davi com uma lança, chega a lançar mesmo aquela lança em direção a Davi para matá-lo. Davi se desvia. E ao contrário disso, em várias oportunidades, Davi tem a oportunidade de matar Saul e não mata, respeitando o quê? A escolha de Deus de Saul para governar. Então ele não o mata. Ele só vai assumir o lugar de Saul quando Saul morre numa guerra. Então Davi vive fugindo de Saul, Saul perseguindo. E por isso mesmo Davi vai até os filisteus se esconder de Saul e pede ao rei para lhe dar uma cidade. Então ele vai morar em Ziclag, junto com a sua família e todos os seus homens. Do tópico 2 para o tópico 4, Davi forma um exército. Em suas fugas, Davi esteve na casa do profeta Samuel em Ramá, depois foi para Nobe e de lá para Gate, no território do rei Aques. Para evitar ser morto pelos filisteus, fingiu-se de louco, deixando a saliva escorrer pela barba. 1 Samuel 21, 10 a 15. A próxima parada foi na caverna de Adulão, onde se tornou líder de um exército. Seus irmãos e toda a casa de seu pai, sabendo que Davi estava lá, foram ao encontro dele. 1 Samuel 22, 1 e 2. Com esse exército, que depois aumentou para 600 homens, Davi não apenas se protegia dos ataques de Saul, como também protegia a nação dos povos inimigos. Então, nessas fugas de Davi, ele passa na casa do profeta Samuel, em Ramá, ele vai a Nobe, fala com os sacerdotes, e de lá ele acaba fugindo. Ele diz: olha, só tem um jeito, eu vou sair dos termos de Israel, vou morar no meio dos inimigos de Saul, para ver se ele me deixa em paz. Então ele vai para Gate, lá na terra dos filisteus, onde o rei era Aques ou Aquis. Lá, quando ele vê que está correndo perigo de ser morto, porque o reconhece como Davi, que matou tantos filisteus, que matou o gigante também, então ele se finge de louco e escapa de ser morto ali. Ele agora vai para a caverna de Adulão e começa a montar um exército. São pessoas, agora são devedores, são pessoas expulsas da sociedade que vão se juntar a ele, e ele se torna líder daqueles. Depois ele acaba arrebanhando 600 homens, homens excelentes na guerra. Sua família também vai estar com ele ali. É nessa época então que ele vai conhecer, Abigail, que tinha um marido, Nabal, que vivia bêbado. Ele acaba morrendo e Davi então se casa com Abigail. Também nesse período, Davi então, com seus homens, eles atacam os inimigos, o máximo de inimigos que eles podem, e eles vão destruindo os inimigos de Israel, com o próprio rei da Filístia achando que ele estava ajudando a Filístia. No tópico 3, Davi, um líder que se impõe contra os seus inimigos. Apesar do conflito histórico que havia entre israelitas e filisteus, Davi fez um acordo diplomático com Aquis ou Aques, rei dos filisteus. Em uma de suas fugas, Davi escondeu-se na caverna de Adulão, como destacado no tópico anterior. Em outra ocasião, Davi, com 600 homens, mulheres e crianças, correu para Aques ou Aquis em busca de refúgio. Aques então deu a Davi e a seus homens a cidade de Ziclag, no deserto, para que todos eles ali se estabelecessem. 1 Samuel 27, de 1 a 6. Então veja que Davi estava sem opção de fuga. Todo lugar que ele ia, Saul chegava lá, alguém dizia para Saul onde é que ele estava, e Saul chegava com o exército ali para matá-lo. Então ele encontra a solução
de fazer um acordo, uma aliança com Aques ou Aquis, que era o rei da Filístia, rei dos filisteus, embora os filisteus fossem inimigos. Mas era o único lugar que Davi podia se esconder de Saul, era entre os inimigos. E ali, entre os filisteus, os costumes eram completamente diferentes, as roupas eram diferentes, as comidas eram diferentes, tudo era considerado impuro, né, aos judeus. Então Davi pede para que o rei lhe dê uma cidade para que eles possam morar lá. Então o rei dá a eles a cidade de Ziclag. Tópico 3, subtópico 1. O grande líder assume o bônus da vitória e o ônus da derrota. Davi e seu exército chegam a Ziclag e a encontram completamente destruída. Os amalequitas puseram fogo na cidade e levaram consigo mulheres e crianças. 1 Samuel 30, de 1 a 3. O que poderia ser pior do que isso? Onde estariam elas? O que teriam feito com elas? Todos se puseram a chorar e choraram tanto que já não havia força para tantas lágrimas. Como se não bastasse, os soldados ainda falavam em apedrejar Davi, tamanha a amargura que havia tomado conta de todos. 1 Samuel 30, de 4 a 6. Davi era tão vítima dos amalequitas quanto qualquer um deles, mas era ele, Davi, quem estava no comando. O líder carrega sobre os seus ombros o bônus de uma vitória, mas também assume o ônus de uma derrota. Afinal, eles estavam naquela situação porque eram soldados do exército de Davi. Por conta dessa ameaça, a angústia de Davi era ainda maior do que a de todos eles. Então veja que, em certa ocasião, o rei, da Filístia, o Aquis, manda chamar Davi com seus homens para ajudá-los numa guerra contra Saul. Mas quando Davi está lá, os príncipes filisteus ficam desconfiados. Olha, se nós levarmos Davi, de repente, ele pode se voltar contra nós. Ao invés de matar os seus conterrâneos, vai matar a nós. Então nós não vamos levar Davi. Enquanto isso está acontecendo, então os amalequitas invadem a cidade de Ziclag, onde estava a família de Davi, com a família de todos os seus 600 homens. Aí havia as mulheres, as crianças, os filhos, estavam todos lá. Eles invadiram, botaram fogo na cidade, não mataram ninguém, levaram prisioneiros. Mas quando Davi então volta para Ziclag com seus homens, encontra a cidade pegando fogo, destruída. Primeiro eles pensam, mataram todos, mas viram que não haviam corpos. Então souberam, eles levaram prisioneiros. Agora imaginaram, e agora? Os exércitos geralmente, eles estrupam as mulheres, matam as crianças. O que será feito da nossa família? Então houve um desespero total, todos choraram até não aguentar mais, pensando o que tinha ocorrido com seus familiares, e acharam o culpado, né? O líder sempre, quando há vitória, ele é louvado por todos, mas quando há derrota, ele é odiado, perseguido por todos. Ele tem que ter estrutura para isso. Então quiseram apedrejar Davi, mas ele estava sofrendo muito mais do que os outros, né? Porque ele era o líder, e duas esposas dele estavam sendo prisioneiras, e seus filhos também. Então ele pede orientação a Deus. E aí então que ele vai caminhar para a guerra contra os amalequitas junto com seus homens. Tópico 3, subtópico 2. O grande líder é fortalecido em Deus. Quando trocamos o choro pela oração, nós nos conectamos diretamente com o Pai. Foi o que Davi fez. Como líder daquela operação, Davi não podia esmorecer. Então ele tomou o éfode de Abiatar, sacerdote nobre, o único sobrevivente do massacre de Saul contra os sacerdotes, e buscou a orientação de Deus sobre o que deveria fazer naquela hora. 1 Samuel 23, 6 a 13. Abiatar foi o 11º sacerdote da linhagem de Arão e era um verdadeiro apoiador de Davi e de seus homens. 1 Samuel 23, 6. Davi queria saber se ele e seu exército deveriam perseguir os amalequitas. Mesmo parecendo ser óbvia a resposta, Davi consultou o Senhor antes de ir, e Deus disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. 1 Samuel 30, 8b. Aí o sacerdote vinha, vestia o éfode, e ele consultava a Deus. No éfode tinha duas pedras, que uma brilhava quando era sim, outra brilhava quando era não. Aí Urim e Tumim. Então,
Davi perguntou ao Senhor se era para ir. Então veio a resposta de Deus que era para ir e que Deus daria a vitória. Tópico 3, subtópico 2. O grande líder é fortalecido em Deus. Quando trocamos o choro pela oração, nós nos conectamos diretamente com o Pai. Foi o que Davi fez. Como líder daquela operação, Davi não podia esmorecer. Então ele tomou o éfode de Abiatar, sacerdote de Nob, o único sobrevivente do massacre de Saul contra os sacerdotes, e buscou a orientação de Deus sobre o que deveria fazer naquela hora. 1 Samuel 22, 6 a 13. Abiatar foi o 11º sacerdote da linhagem de Arão e era um verdadeiro apoiador de Davi e de seus homens. 1 Samuel 23, 6. Davi queria saber se ele e seu exército deveriam perseguir os amalequitas. Mesmo parecendo ser óbvia a resposta, Davi consultou o Senhor antes de ir e Deus lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. 1 Samuel 30, 8b. Então veja Davi como um líder, nesta hora, tem que ter sabedoria, tem que consultar a Deus. Nessa hora, tem que orar, pedir a Deus uma resposta, uma direção. E é o que Davi fez. Ele pede então a Abiatar, o sacerdote, que traga o éfode, porque Davi quer consultar a Deus sobre o que fazer. Perseguir os amalequitas era óbvio, né? Todos queriam para matá-los, mas Davi queria saber o que Deus diria sobre isto. Devo ir ou não? E se eu for? E aí os homens estão tudo aí chorando, tão tristes. Quem sabe os amalequitas estão nos esperando aí numa emboscada. Então ele vai consultar a Deus. É o que o líder deve fazer sempre. Não é fazer o que dá na cabeça, o que acha que é certo. É consultar a Deus e Deus vai dar uma orientação correta. Aquele peitoril ali, com as pedras, 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Havia ali também 2 pedras de um lado e do outro, que eram denominadas Urim e Tumim. Quando se fazia uma pergunta a Deus e queria a resposta, então Deus respondia sim ou não. Uma brilhava e a outra não. Então Davi consulta a Deus e Deus diz: persegue-os e você vai restituir sua família e todos que foram levados prisioneiros. No tópico 4, Davi, um líder que sai ao encalço de seus inimigos. Os homens de Davi, desejando resgatar cada um sua própria família, decidem segui-lo. Todavia, 200 homens param no ribeiro de Besor, porque não tinham forças para continuar. 1 Samuel 30, 10. Os outros 400 homens seguem por um caminho incerto em busca dos seus. Então, quando Davi consulta Deus, Deus disse vai. Então, Davi vai e os seus homens, 600 homens, saem com ele. Agora, no meio da estrada, 200 homens já estão muito cansados, né? Já estiveram lá com o rei Aques ou Aquis, lá dos filisteus, né? Voltaram, caminharam muito a pé, aí chegam ali, choram, né? Em Ziclag, por causa dos seus parentes, e pelo que vemos aí, choram até ficar caídos no chão de tanto chorar. Agora vão acompanhar Davi, mas eles não aguentam mais, estão exaustos. Então 200 homens ficam ali cuidando da bagagem deles. E os outros 400 homens acompanham Davi. Davi está procurando o quê? Uma orientação de onde está o exército amalequita para atacá-los. No tópico 4, subtópico 1, o grande líder reconhece os ajudadores enviados por Deus. Davi pede a um egípcio encontrado doente pelo caminho para guiá-lo até os amalequitas. O homem leva Davi e todo o seu exército até onde os amalequitas estão. 1 Samuel 30, 11 a 15. Há aqui uma grande lição para todos nós. Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para ajudar-nos. E grandes líderes sabem reconhecê-los. Ao chegar ao lugar indicado, eles veem os inimigos espalhados pela terra, festejando com danças, comida e bebida, pelos despojos que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. 1 Samuel 30, 16. Então vemos que Davi, procurando onde é que os amalequitas tinham ido, né, qual caminho tinham seguido, ele encontra então um egípcio que foi deixado pelo caminho doente.
Então ele pergunta para ele e ele então os guia até onde está o exército amalequita. Então veja que é Deus guiando Davi, né? Deus diz que ele deveria ir e Deus vai mandar alguém para orientá-lo, guiá-lo até onde os amalequitas estavam. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós desprezamos as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. A gente não presta atenção, não reconhece, não tem o discernimento necessário. E Deus muitas vezes usa uma pessoa descrente. Às vezes pode usar até um bêbado, né? Pode usar um drogado, pode usar qualquer pessoa para falar conosco. Muitas vezes nós desprezamos uma pessoa que veio até nós orientada por Deus para nos dar uma direção correta. Eu já ouvi caso de um bêbado mesmo chegar para um servo de Deus e dar uma orientação de Deus para ele. Já vi caso de drogado falar com pessoas, dar recado de Deus, e existem vários casos. Se Deus já usou até uma jumenta para falar com o profeta, imagine, né? Pessoas. Tópico 4, tópico 2, o grande líder folga com a justiça. Os amalequitas eram muito numerosos. Davi e seus homens entram em luta com eles desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Provavelmente eles teriam sido exterminados se um grupo de 400 jovens não tivesse fugido. 1 Samuel 30:17. Aparentemente essa era uma tática de guerra que visava a preservação do povo. Em momentos de ameaça, um grupo de jovens, moços e moças, escapa. Na guerra, Davi não apenas recupera as mulheres e crianças, como ainda resgata os despojos tomados pelo exército inimigo, incluindo tudo quanto já haviam arrecadado em ataques anteriores. O futuro rei de Israel era um líder benigno. Ele e seu exército voltam a Ziclag com tantos despojos que, além da parte resgatada de cada um, o restante foi repartido com os anciãos, seus amigos, e com muitas cidades de Judá. 1 Samuel 30, 22 a 31. Então tem um fato interessante aí que era o costume de quem não ia à guerra não podia receber os despojos de guerra, ou seja, pegar as coisas daqueles que haviam morrido e ficar para eles. Então veja que quando eles voltam, o exército queria fazer isso e Davi disse, não, eles estão guardando aqui as nossas coisas porque estavam muito cansados e não puderam ir, mas eles também vão receber dos despojos. Ele divide com aqueles que não foram à guerra. E a partir daí passa a ser um costume Israel dividir com todos, mesmo com aqueles que não puderam ir à guerra. Além disso, Davi distribui muita coisa entre cidades de Judá. Davi era uma pessoa de um ótimo coração e um excelente também na arte da política, né, da união entre as tribos, entre os povos. Esses aí mais tarde o apoiariam no seu governo sobre Israel. Vemos aí como ele tratou muito bem o egípcio, deu alimento, deu água, né? Então veja, um grande líder ele trata bem tanto os amigos quanto os inimigos e ele sabe unir as pessoas em torno dele, sempre pensando no futuro, que estas mesmas pessoas que estão contra hoje podem ser os apoiadores no dia de amanhã. Então, é importante que o líder saiba unir todos em seu redor, em torno dos objetivos que ele tem. Conclusão, a liderança de Davi é um grande destaque na história sagrada. Sua dedicação ao trabalho, suas habilidades artísticas, suas lutas, sua diplomacia, demonstrada não apenas no palácio de Saul, mas em toda a sua forma de honrá-lo como rei, embora fosse perseguido por ele, demonstram que este filho de Jessé era uma pessoa diferente. Não obstante ter cometido 2 graves pecados, em 2 Samuel 11, Davi soube, como está em 2 Samuel 11, Davi soube quebrantar-se diante do Senhor, Salmo 51, ficando conhecido na história de Israel como um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14. Então vemos que no Antigo Testamento, depois de Abraão, o que mais se destaca realmente é Davi. Então, um homem muito bem preparado, um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, excelente pastor de ovelhas, excelente instrumentista, excelente compositor, excelente general de guerra, excelente líder em todas as áreas por onde ele passava. Então, um homem que Deus chamou e Deus capacitou com o Espírito Santo
e foi tremendamente usado por Deus. Errou, pecou. Quem nunca pecou? Ele cometeu pecados terríveis, mas um homem que sabia se arrepender, pedir perdão a Deus, consertar os seus erros. Um homem que soube liderar como nenhum outro no Antigo Testamento soube. E isso falando, dentro do assunto de guerras, porque Moisés, é claro, foi um grande líder do povo de Israel. Então temos muito a aprender com Davi, dentro daquilo que ele foi um líder excelente, dentro daquilo que ele foi na sua comunhão com Deus. É evidente que temos péssimos exemplos também vindo dele, péssimos maus testemunhos também vindos dele. Desses nós temos que nos afastar e evitar. Então nós aprendemos com os erros e acertos dos homens de Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra do Senhor, você deseja, nesta oportunidade, entregar sua vida para Deus, para ser usado tremendamente por Deus, receber o Espírito Santo, basta que você creia que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Peça perdão a Deus pelo seu pecado agora, todos os pecados que você cometeu na vida, e comece uma vida nova com Deus agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, Jesus já levou as doenças e enfermidades sobre ele. Vamos orar e você será curado em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora estão orando, pedindo perdão a Ti pelos seus pecados, crendo que Jesus Cristo, Teu Filho, veio à terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, nos substituiu naquela cruz, morrendo a nossa morte, levando os nossos pecados sobre ele. Ó, Senhor, eles creem que ele morreu e ressuscitou. Salva agora, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida. Abençoa essas vidas, concede a eles o Espírito Santo. Também aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus, todo mal. Solta essas vidas em nome de Jesus. Toda virose, todo mal em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, depressão, ansiedade, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles e cura totalmente. Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor. Não se esqueça de dar um joinha aí, de se inscrever no canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos sobre a lição, em PDF e PowerPoint, entre em contato conosco por esse telefone e eu envio para você gratuitamente. Telefone 99991520454. Esperamos te ajudar, os irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe.